Pode começar, professor. Bom, boa noite, né? Meus cumprimentos, e eu queria agradecer a Inês, né, por essa parceria nesses 2 anos, uma parceria muito rica, dizer que nós entendemos as transformações, as mudanças, mas hoje a gente sente uma certa tristeza, né, pela saída da Inês. Nós esperamos aí a chegada do Pedro, né, que a gente possa conversar, então, com o professor César, João César, para nós podermos arrumar como vai ficar. Bom, só tenho, então, a agradecer, Inês, a você, foi muito bom, muito rico, né? Foi muito rica essa convivência, e eu sou péssimo para despedidas. Muito bem. O conto de hoje, né, que foi proposto, o enfermeiro, né, do Machado de Assis. Sempre que eu leio o Machado de Assis, eu não posso deixar de me referir, de me deixar atraído pela trajetória de vida do autor. Não é? O Machado de Assis, vocês sabem bem, ele nasce no Rio de Janeiro em 1839 e vai atravessar toda uma parte do Primeiro e do Segundo Império e morre no início da República. E é uma trajetória extremamente assim, surpreendente e quase que assombrosa. Por quê? Porque ele nasce numa sociedade escravagista, uma sociedade fortemente autoritária, patriarcal, e ele nasce em condições muito desfavoráveis, como milhares de pessoas, não é? Ainda hoje nascem nessas condições. Ele nasce numa família pobre, quer dizer, o pai era pintor de paredes, a mãe era uma trabalhadora doméstica, e ele nasce no Morro do Livramento, né, onde depois vai se desenvolver a primeira favela do Rio de Janeiro. E ele vai carregar também condições muito desfavoráveis numa sociedade fortemente racista, como é a brasileira. Ele nasce em plena período da escravidão. Vejam que hoje mesmo, só fazendo um parêntese, nós ainda assistimos no Brasil ao escândalo de trabalho escravo. Vimos agora, no Rio Grande do Sul, aquelas vinícolas importantes, usando o trabalho escravo da população negra da Bahia. Então, ele nasce numa sociedade escravocrata, e ele nasce com, além, né, da sua condição de afrodescendente, de negro, ele nasce muito desfavorecido em termos físicos, e ele vai ter uma gagueira que vai acompanhá-lo durante uma parte da vida e vai desenvolver, ao longo da sua história, crises convulsivas, epiléticas. A gente sabe o que a epilepsia representava, onde os recursos médicos eram muito precários, mesmo até a morte, né? Os recursos, a epilepsia só começa realmente a ser bem tratada já no século XX. Então, esse homem pobre, negro, gago, ele não vai frequentar escolas regularmente, ele não chega à universidade, e, ao morrer, aos 69 anos, ele é uma figura célebre. Ele é considerado o maior escritor do século XIX e o maior escritor, talvez, da literatura brasileira. Ele é autodidata, né? Vai estudar inglês, francês e alemão, que ele, no final da vida, dominava bem, para poder ler os clássicos. E ele vai ter uma passagem, vai trabalhar nas mais variadas profissões e depois trabalha como tipógrafo. Alguns biógrafos do Machado de Assis dizem que ele, como aprendiz, né, de tipógrafo, ele se isolava um pouco, ficava lendo nos cantos, e os chefes reclamavam. E levaram essas reclamações para o diretor da época da tipografia nacional, que era um escritor, Manuel Antônio de Almeida, que escreveu Memória de um Sargento de Milícias. Então, o diretor chama o Machado de Assis para saber o que era e se identifica com ele, fica com pena dele. Ele era pobre, ele dizia que dormia mal, se alimentava mal. Então, surge daí uma amizade que vai ajudar o Machado de Assis. E ele, ao longo da vida, não preciso repetir isso, ele vai fazer também uma carreira de funcionário público. Ele vai se aposentar
num cargo importante no Ministério de Viações e Obras. Ele vai ser chefe de gabinete de alguns ministros. Então, é uma trajetória extremamente interessante, né, desse homem, como é que ele chega, e ele vai fundar, né, em 1897, a Academia Brasileira de Letras. Ele morre consagrado. Ele, ao longo da sua trajetória, ao invés da rejeição, ele foi sendo aceito. Daí alguns críticos falam no embranquecimento, né, do Machado de Assis, e ele, então, termina a sua vida já com 69 anos, doente, mas consegue uma trajetória muito rica. Como escritor, como intelectual, ele foi um polígrafo. Ele foi jornalista, ele publicava suas crônicas muito ricas, crônicas que, na verdade, eram um retrato da vida na corte e também no Brasil, nos principais jornais e revistas da época. Ele vai desenvolver toda uma obra como romancista, que todos vocês conhecem, né? Uma obra que vai ter, segundo os seus críticos, dois momentos. O primeiro momento, que é o momento romântico, que ele se inspira no romantismo. São aqueles romances como A Mão e a Luva, Yaya Garcia, Helena, Ressurreição. E vai ter uma virada importante na sua obra a partir desde 1880, quando ele publica Memórias Póstumas do Brás Cubas. Ali ele rompe com o romantismo da época, passa a ter uma postura realista, né? Um estilo marcado pela ironia, pelo humor, por uma visão oblíqua da sociedade. Então, é a época dos seus grandes romances, Memórias Póstumas de Brás Cubas, Dom Casmurros, Quincas Borbas, Esaú e Jacó, e o último livro dele, que foi Memorial de Aires, onde ele, personagem, se coloca de uma maneira ambígua em relação à escravidão. Muitos autores criticavam Machado de Assis por ele, em alguns momentos, não ter uma postura claramente assim, de confrontar a questão da abolição. Mas as pessoas que acompanhavam a obra dele no serviço público viram que ele sempre dava pareceres favoráveis aos escravos ou ex-escravos contra os patrões. E ele, na obra dele, através de uma ironia muito fina, ele vai realmente representar e criticar todos os acontecimentos históricos relevantes da segunda metade do segundo reinado, da segunda metade do século XIX. Nenhum fato relevante do Brasil e do mundo deixou de ser analisado, visto por ele, seja nos romances, seja nas suas crônicas, que são muito ricas, não é? Seja nos contos. Ele publicou, ao longo da vida, 200 contos. Não é? E ele, a princípio, publicava nas revistas e nos jornais da época, principalmente na Gazeta de Notícias, onde ele publicava suas crônicas semanais e vai publicar seus contos e alguns de seus romances como folhetins, que era o que se usava, era o estilo da época. Então, ele vai ter, além de ser romancista, jornalista, contista, ele vai ser dramaturgo também, embora suas obras de teatro não sejam assim tão famosas, não é? Quer dizer, tem uma Não Consulte os Médicos, Lição de Botânica, mas ele, como dramaturgo, ele não consegue desenvolver, não é um bom dramaturgo. Ele vai ser crítico teatral também, então ele vai ser um polígrafo, mas vai se destacar pelas suas crônicas, vai se destacar pelos seus romances, todos vocês conhecem, já leram, e vai se destacar pelos seus contos. Só fazendo um parênteses, eu sempre que eu leio Machado de Assis, a trajetória dele, eu não perco o desejo de de cotejar a trajetória dele com a trajetória de outro grande escritor brasileiro, que foi contemporâneo dele, embora tendo nascido bem depois, que foi o Lima Barreto, né? O Afonso Henrique Lima Barreto. O Lima Barreto nasce em 1881, vai morrer em 1922. É interessante que, enquanto a vida do Machado de Assis foi muito, no início, muito difícil, a mãe morre cedo, o pai também, o Lima Barreto ele vai ter uma condição social muito melhor
e a do Machado de Assis. O pai dele era um tipógrafo conhecido, teve cargos importantes, até ser desterrado, né, para dirigir, para ser o administrador de uma colônia de doentes mentais na Ilha do Governador por questões políticas. Mas o pai dele chegou a publicar um manual de tipografia muito famoso. A mãe dele, ela morre cedo, mas ela tem uma escola para crianças ali nas Laranjeiras. E ele, o pai, era protegido, tinha uma certa proteção do Visconde de Ouro Preto, que era o padrinho do Lima Barreto, e a mãe também de um cirurgião da época. E o Lima Barreto, ao contrário do Machado de Assis, vai frequentar escolas regularmente e vai chegar a entrar na universidade, coisa muito rara. Vocês imaginam, no início do século XX, um jovem negro pobre entrar na universidade. Ele entra apenas, não conclui, porque logo depois vem o alcoolismo dele. O pai também bebia, e o grande drama do Lima Barreto vai ser o alcoolismo. Ele vai morrer, né, em delírio tremens, em pneumonia, devido ao delírio tremens, e desenvolve uma obra muito importante também, suas crônicas, seus contos e seus romances. E tem um romance que é um romance basilar, que eu comparo ao Memórias Póstumas do Brás Cubas, para você entender uma época do Brasil, que é o Triste Fim de Policarpo Quaresma. Inclusive, já virou filme. Então, o Lima Barreto, ao contrário do Machado de Assis, não se integra e não é integrado pela sociedade. Ele não consegue entrar para a Academia Brasileira de Letras, ele se torna um outsider. Ele mora num subúrbio, onde ele mora, onde ele morre, não é? E ele passa a ter assim, uma relação, ele frequenta os meios intelectuais, mas sempre à margem. Então, há essa diferença muito grande, e ele também faz uma crítica muito severa à sociedade. Nós vamos encontrar épocas distintas, mas a mesma crítica, o mesmo olhar cético, irônico e oblíquo sobre a sociedade onde eles viveram. Interessante no Lima Barreto é que ele implicava com Botafogo, né? que dizia que era o bairro da burguesia, dos ricos, mas quando ele morre, no testamento dele, nos últimos desejos, ele quer ser enterrado no São João Batista, em Botafogo. Ele não quis ser enterrado no cemitério de Inhaúma, né, que ele dizia que era o cemitério dos pobres. Então, eu sempre faço esse paralelo. Ambos vão ser grandes romancistas, contistas, cronistas, mas um morre em plena glória, respeitado pela sociedade. Seu enterro foi um acontecimento que mobilizou toda a sociedade, e o outro vai morrer pobre no subúrbio, só anos depois vai ter a sua obra reconhecida. Os contos do Machado de Assis, vocês já devem ter lido, são imensos, são enormes, né? O Alienista, onde ele discute as relações de poder através de um falso discurso científico, né, do Simão Bacamarte. Ele tem o outro conto muito interessante, que é a teoria do medalhão, muito significativo. Tem outros contos importantes, como a Missa do Galo. Então, são 200 contos. Ele tem um conto muito irônico, chamado Miss Dólar, né? Que é a cachorrinha, ao contrário do que se imagina, ele vai jogando com o leitor. Então, ele vai, nos contos dele, ele vai, de uma certa maneira, desmontando, por exemplo, aquela dissimulação das elites da época em relação aos escravos. Ele vai mostrando como há uma forte assimetria social nas relações entre o senhor e o escravo. E ele vai, aos poucos, ironicamente, desmontando aquela falsa amabilidade, aquela falsa familiaridade que eles usavam para esconder a violência da escravidão. Então, ele se destaca muito nesses contos. Agora, ele tem 3 contos, que eu acho que vocês já leram também. Quais são eles? O primeiro, onde ele aborda diretamente a questão da crueldade da escravidão, da indiferença das classes dominantes, né, e do uso das pessoas.
Um desses contos é um conto chamado Mariana, que é um conto onde ele relata a história de uma jovem escrava, a Mariana, que ela vive numa família onde eles dizem que ela é da família, ela está ali. E nessa família tem um jovem, que é um dos protagonistas do conto, é ele quem relata o conto, né? A história, em que ela se apaixona por ele. E isso, logicamente, não seria admitido de maneira alguma. E ele, então, quando ele anuncia, né, o casamento dele e tal, com uma outra pessoa, essa moça foge, não é? Ela foge, vai ser achada por ele num hotel e vai se matar. Agora, o que chama no conto, assim, que é onde ele mostra a indiferença das pessoas, é que esse personagem está conversando com mais dois, contando essa história, e logo após a história, após o suicídio, eles saem e vão passear na Rua do Ouvidor. Então, ele mostra esse distanciamento, um distanciamento que é muito interessante na sociedade, né, brasileira que se mantém. Né? Nós temos aí todo esse horror que o Brasil viveu nesses 4 anos aí, com as 700 mil mortes da Covid, com a destruição dos Yanomamis, e tem uma certa classe média, não digo toda, que se mantém indiferente com outras preocupações. Então, é como se a história se repetisse. Ele também tem um outro conto, que é o caso da vara, que vocês também devem ter lido. É um jovem, né, que foge, isso ainda na época da escravidão, ele foge do seminário, onde a família o tinha colocado, e vai pedir ajuda a uma senhora da sociedade, amiga da família dele. Então, o conto se passa os dois conversando, ela para fazer uma intervenção junto ao pai dele, para que ele não volte para o seminário. E essa moça, essa senhora, tem uma escrava, uma menina, chamada Lucrécia, né? Que é a ironia do autor. Lucrécia é aquela que lucra, segundo a terminologia latina. Então, essa moça, tão bondosa, que se coloca assim como intercessora, ela mantém uma relação de crueldade com a menina, que é a sua escrava, dentro da casa. E ela castigava a menina com uma vara de marmelo. Enquanto esse rapaz está lá, ele vê a menina, a escrava, conversa com ela e se apieda dela e diz que vai protegê-la. Mas adiante, já na fase do conto, a dona pede a vara de marmelo, que ele estava com ela, e ele, para não perder o apoio dela na relação com o pai, cede a vara, e a menina, então, é castigada, mostrando como os interesses de classe passam por cima das relações humanas. E o mais cruel dos contos dele, para nós entrarmos no Enfermeiro, é aqui um conto também, todos acho que já leram, chamado Pai contra a Mãe. É um jovem, pobre, branco, sem um emprego, aliás, não é, na sociedade da época, o pobre branco sofria também muito, né? E surge, inclusive, na relação de assimetria social, a relação do senhor com o escravo e a relação do senhor com os agregados, aquelas pessoas que dependiam ali de favores para viver, a chamada ideologia do compadrio, que hoje é muito comum no nosso meio. Então, esse homem, ele não tem um emprego fixo, e ele então se emprega, ele passa a ter uma profissão que era muito comum naquela época, né? Que era o caçador de escravos. Escravos fugiam, os donos colocavam anúncio na imprensa gratificando. Então, esse era esse moço, o Cândido. A mulher dele, ele tem um filho, eles estão numa situação difícil, e eles iriam, então, entregar a criança na Vila dos Expostos, ali na Fundação Romão Duarte, na roda dos enjeitados. Né? Botavam a criança ali e a roda levava a criança para dentro e as freiras cuidavam. Então, ele, desesperado por isso,
ele vai à casa, ele lê um anúncio de uma jovem escrava grávida que estava sendo procurada. Então, ele descobre essa moça e, apesar de todos os pedidos dela, ele entrega a moça ao pau dono, ao senhor escravo, né? E a moça, inclusive, aborta diante do sofrimento, dos castigos, e ele, indiferente, volta para casa feliz, porque o filho não seria mais enjeitado. Então, são 3 contos onde o Machado de Assis, a meu ver, ataca diretamente a escravidão. Nas outras, ele vai usando uma linguagem muito irônica, muito imprevisível, aparecendo também. Isso fica muito claro, né, no Memorial de Aires, onde o personagem fica contente com a abolição, mas diz o seguinte: eu não vou lá, não participei das festas, que não é do meu feitio, eu sou um homem tímido, e também porque durante a minha vida eu nunca assinei nenhum manifesto pela abolição, porque a minha profissão não deixava, ele era embaixador. Então, aí há uma referência clara a um aspecto da biografia do Machado de Assis. Esse conto, O Enfermeiro, né, ele não é dos contos mais conhecidos do Machado de Assis. A primeira coisa que cabe é que esse termo, né, o título, O Enfermeiro, na verdade, um dos personagens, o papel que ele faz não é do enfermeiro, é do hoje que a gente chama o cuidador do idoso. Porque a enfermagem, como nós a entendemos hoje, é uma profissão extremamente importante dentro do sistema de saúde, né? A enfermagem ela se organiza como profissão desde a Guerra da Crimeia, lá em 1855, com a Florence Nightingale, e é uma função extremamente importante, altamente especializada, então tem um outro papel. E ele usa esse termo enfermeiro, que era o termo da época. É um conto que tem todas as características da literatura, da narrativa machadiana. Acho que é uma história, são 2 histórias, a meu ver, dentro de uma. O narrador, cujo nome não aparece, ele é uma pessoa que está conversando com a outra e fazendo confissões e vai entregar um documento e pede que a pessoa espere que ele morra, mas diz, você não vai esperar muito que eu devo morrer daqui a 8 dias. Ele já estava desenganado. E qual é a história dele? Ele trabalhava transcrevendo cartas para um padre, e esse padre, então, recebe um pedido de que estavam precisando de uma pessoa para ir para a cidade do interior cuidar de um coronel, de um homem importante naquela região. A primeira coisa que chama a atenção é que a literatura do Machado de Assis, se nós olharmos, ela quase não tem paisagem. Ela se dá em espaços fechados, nos salões, nas casas, ou então na rua, mas sempre partindo da visão interna. Alguns críticos do Machado de Assis, como Silvio Romero, diziam que ele tinha medo da paisagem, de abrir a janela, porque lembrava um pouco a origem dele, né? A origem dele. Ele também era criticado porque a madrasta dele cuidou dele durante muitos anos, e parece que ele, depois de adulto, quando ele se casa com a Carolina, ele não dá muita atenção a ela. Então, esse conto, embora o personagem esteja numa cidade do interior, se vocês leram com atenção, ele não descreve a cidade, não tem paisagem. E o personagem que narra, então, foi convidado, era um bom salário e ele vai. Só que quando ele chega lá, a pessoa a quem ele tinha que atender, vocês leram, uma pessoa completamente fora de qualquer padrão de sanidade. Era uma figura má, um homem mau, né? Os moradores, as pessoas que conheciam, diziam que ele, desde criança, era muito mau para todos, para os animais, para as pessoas, e era muito mimado pela riqueza, né, que ele tinha. E qual era a dificuldade maior da, de lidar com esse homem? Era a violência dele. Nenhum acompanhante ficava, porque ele ofendia, ele xingava, ele agredia fisicamente. Então, esse homem, ele vai lá e fica. E a relação é extremamente tumultuada, violenta, e até numa noite em que, depois de um acesso de ira, porque
o acompanhante dormiu e não deu o remédio, ele agride o acompanhante. Não sei se lembram disso, joga uma moringa e ele perde, então, o controle e assassina o homem, né? Eles brigam e a pessoa morre, e ele fica em pânico, com muita culpa, mas disfarça e o homem é enterrado. As pessoas não gostavam dele e tal, e ele então volta para o Rio. Já tem um trecho em que ele mostra, né, como ele gostava da cidade, como estava isolado, e volta cheio de culpa quando então ele recebe a notícia de que ele tem que voltar, porque, para surpresa de todos, o morto colocou como único herdeiro. E ele herda uma grande fortuna, né? Uma fortuna assim, muito grande, e ele fica. E essa riqueza, naturalmente, tira e acaba com todas as culpas que ele tinha. Né? Ele faz uma reflexão, ele dá algumas esmolas e vem para o Rio, então, e vai viver muito bem às custas é, dessa fortuna. O que chama atenção nesse conto é isso. Primeiro, essa assimetria social, essa relação de muita violência das classes dominantes, representada por esse homem arbitrário, atrabiliário, violento e impune. Essa violência ela sempre marca as relações na obra do Machado de Assis e sempre marca em outros autores e marca a vida do país até hoje. É claro que com mudanças. Nós ainda continuamos tendo uma classe dominante egoísta, uma classe dominante indiferente aos anseios dos pobres. Não digo a classe dominante já não joga moringas na cabeça das pessoas, mas age de outra maneira. Então, esse conto ele tem algo que marca indiscutivelmente a literatura do Machado de Assis, que é a imprevisibilidade. Esse conto, a imprevisibilidade está no fim, né? A morte do homem e a herança para aquele que, de alguma maneira, contribuiu. É uma imprevisibilidade que desorienta o leitor. E é exatamente aí que ele passa, né? Ele passa o significado oculto da história. O significado se impõe no campo dos significantes. Eu acho que esse é a importância desse conto, a assimetria social, não é? Como a consciência das pessoas, um grau de alienação muito determinado pela época, e essa história, então, esse corte que ele faz, corte que abre o inconsciente, deixa aí para a gente. Esse personagem, né, alguém no dia me perguntou se ele poderia ser enquadrado como louco, como doente mental. Não é assim. A doença mental tem outras características. Não é? A doença mental tem alucinações, tem delírios, tem as repressões, tem momentos de agitação. Esse homem não, ele tem o quê? Um transtorno de personalidade, uma personalidade antissocial, que não tem ética, não tem sentimentos, não tem empatia, não é? E está muito colocado naquele ambiente ali, muito limitado, de uma cidade do interior. Mas se nós pegarmos esse conto do Machado de Assis, o enfermeiro, e nós puxarmos para hoje, nós vamos ver que essa relação desse homem com os seus subalternos, ela se dá de muitas e muitas maneiras, de muitas e muitas formas, mas ainda a mesma violência que o sistema escravagista, patriarcal, da propriedade privada cria, né? Uma grande desigualdade social. Nós estamos vendo isso hoje muito no Brasil. Quer dizer, o Brasil, em determinados momentos, parece que esse conto, o enfermeiro, era o retrato do que estava acontecendo em vários campos. Então, eu vi, achei que esse conto, que eu podia tirar dele, assim, eu achei interessante para nós conversarmos, era isso. Eu, então, fico por aqui, né? E aí fico à disposição para as nossas conversas, aí, para as perguntas, para as críticas, e para que as pessoas possam também acrescentar algo aí. Obrigado. Tim, alguém quer inaugurar os É bom. comentários? Tem um comentário da Beth, professor, só enquanto, né,
que estava comentando sobre os contos, né? Que lembra muito o Primo Basílio do Essa, que ao Sim, saber da morte da prima amante vai passear com os amigos pela rua. Eu não lembro agora exatamente. exatamente sobre que conto que o senhor estava comentando, mas ela fez essa intervenção. Foi aquele conto chamado Mariana, Mariana, esse em que mesmo. eles comentam o suicídio assim como se fosse um acontecimento e vão embora. Olhar, digamos, diz ele, né? Olhar os pés das moças quando elas desciam dos carros na rua do Ouvidor. Interessante a relação do Machado de Assis com o Eça de Queiroz. Machado de Assis fez algumas críticas muito severas ao Primo Basílio, Uhum. mas depois ele, o Eça de Queiroz, escolhe o Machado de Assis para ser o representante dele no Brasil, porque a questão dos direitos dele que não estavam sendo cumpridos. Essa relação aí. São parecidos, né? A obra do Eça em Portugal e a do Machado de Assis aqui. Ambos denunciam a modernização arcaizante dos países, tanto de Portugal quanto do Brasil, que veio a ter repercussões até hoje, que nós conhecemos bem. Eu lembro, sabe, Sim, também a justificativa que o sim, Procópio, né, que é o nome do sim, personagem lá, sim. ele tem de matar o coronel violento, o déspota. Eu me lembrei de Dostoiévski, né? A mesma Sim, justificativa do Raskolnikov de matar a velha usuária. exatamente. Eles no sistema é, era justificado aquelas mortes, não Sim. eram, né, terríveis. E aí eu me lembrei dessa associação. E E é muito importante, né? não sei se concorda, né? Olha, Também. a única diferença é que o Procópio ele mata o velho não de forma premeditada, né, como o É, Raskolnikov. Ele mata num furor, no ímpeto, depois de ter recebido com a moringa no rosto. Né? Ele sofre a dor e ele parte para cima, mas tem a ver. eu achei também que esse Procópio, Sim, ele é Pantoja, né? Ele e o coronel, eles são muito parecidos. sim. Eles são os mesmos, praticamente. Mesmo caldo de cultura, né? Estão imersos Isso. numa sociedade excludente. Não é? É, Uma outra coisa que chama a atenção, né? É como o Lima Barreto, o Machado de Assis, desenvolve toda uma obra numa sociedade onde o analfabetismo praticamente ninguém lia, né? é, O acesso à leitura através dos jornais ou de pessoas que reproduziam. O Machado de Assis, ele mesmo faz um comentário quando foi feito o primeiro censo, né? Pelo Barão Homem de Melo, em que dá lá que 75% da população do Brasil era de analfabetos, ou mais até na época. Então, ele desenvolve uma obra impressionante. é. E eu adoro Machado. Não Há gosto umas dele. coisas dele assim que Sim. então, olha, aí nesse início ele diz, né? Como é que é? Não maltrate muito a ruda, senão lhe cheira a Exatamente. rosas. Rosa, exatamente. Olha, isso é toda a simbologia do conto. O que é que Bom, acha, professor? também foi até bom, eu só tinha me passado percebido essa frase dele, né? Não É, maltrate muito a arruda, né? se não lhe cheira a rosas. Mas quando ele Exatamente. conversa com esse, que ele está contando esse caos, Ah, o senhor já havia colocado muito bem isso. É aquela indiferença social social. que está, né, por Ele detrás. Ele teve um sentimento de culpa, experimentou a culpa, ficou ali. Depois ele foi se acalmando, volta para o Rio. E quando ele ganha a herança, ele resolve a vida dele. Mas, ironicamente, aí é a imprevisibilidade da narrativa machadiana. Ele começa contando a história já se sentindo desenganado. É. Aí não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Exatamente. É uma ironia muito grande mesmo. Muito grande. Era isso. A herança não impediu que ele morresse, né? Nem serviu Isso. para que a vida dele se prolongasse.
Ok, obrigada. Pô, eu que agradeço, os comentários estão muito bons. Professor Pavão, os colegas, boa noite. Boa noite, muito prazer. Ah, Prazer, professor. Prazer estar aqui novamente, né? Que eu sempre fico meio caladinha ali, mas é bom eu falar. gosto muito desse conto, Machado de Assis. Silvana travou? Foi só para mim? Não, eu também não estou. Travou. Para mim também Travou. Não, travou. também não estou escutando, não. Não. Ih, caiu. Não caiu, tá aí. Esperar mais um pouquinho. Silvana, você nos ouve? Enquanto a Silvana não trava, eu vou ler o comentário do Tárcio, aí depois, qualquer coisa, a gente vai torcer para a Silvana voltar, senão a gente passa para a Bruna. Olha só, o Tárcio comenta: eu acho curioso que o texto começa dando a entender que o personagem narrador está prestes a morrer. Fiquei sentindo que ele ainda se sentia culpado. No entanto, no final, o personagem parecia em paz. Fiquei pensando se é uma contradição, se ele só fingiu estar em paz com o assassinato. Pode ser, né? Aquilo que os críticos veem na obra do Machado de Assis, né? Quer dizer, não só a imprevisibilidade, mas um discurso oblíquo. Ele não é unívoco, ele permite 1000 interpretações. Exatamente. Ele começa narrando, mas ele fica tranquilo. Depois ele não está mais mobilizado pelo... Ele narra o que ele viveu com certo distanciamento, quase que bretscheniano. A coisa está lá fora. Aconteceu com outro. E tem uma coisa interessante, que ele diz que a única coisa... Eu não me lembro quando ele fala dos sapatos do morto. Eu grifei e perdi. Inês, professor Paulo, estão me ouvindo? Posso ir? Claro, como vai? Tudo bem? Tudo bem. Professor Paulo, eu entrei um pouco atrasado, eu acho que você já deve ter feito referência ao Valongo, então, né? Sim. O nome dele, aquela complicação do entendimento. Então, tudo bem, entrei atrasado. Mas, quem não é do Rio, não sei se conhece o Valongo, né? Sim, o Valongo é onde se realizava um comércio de escravos, né? É ali na pequena África, ali na pequena África. Gamboa, Santo Cristo, ali, onde os escravos passavam, ali na Pedra do Sal. Encontraram até há pouco tempo, professor Paulo, há pouco tempo, a escavação, né? Um cemitério lá e tal. A Gamboa ali é uma área até muito, assim, de muita cultura popular, não é? Tem um centro cultural adiante, lá em cima tinha um jardim do tempo do vice-rei, e tem ali o Valongo. Está bem ali o Cais do Valongo. Sei. Professor Paulo, tem outra coisa. Tem um outro conto. Sim. Que lembra muito esse. Qual foi? A Causa Secreta. Isso eu não me lembro. A história daquele... Conhece a Causa Secreta? A história daquele sádico que faz experiência. Não. E também ele é enfermeiro. Sim. Ele também é enfermeiro. É um dos contos clássicos, Machado de Assis. Qual é o conto? A Causa Secreta. Sim, nós comentamos ele aqui. Até eu queria saber exatamente, eu fiquei com essa impressão depois. Machado. Nós comentamos a Causa Secreta aqui, não comentamos? Comentamos, sim. Muito parecido. Olha só como ele é parecido. Olha só um trechinho aqui desse. Aliás, esse conto foi publicado com outro título, não sei se você sabe. Não. Foi publicado na Gazeta de Notícias, né? O Machado de Assis publicava. Onde ele publicava, né? Na Gazeta, no Jornal da Família. Isso. Jornal das Famílias os contos anteriores, os contos mais da mocidade, né? Os contos mais maduros, ele publicava na Gazeta de Notícias. Esse conto foi publicado, acho que no dia 18 de julho de 1884. Esse conto teve um outro título no jornal. Chamava Coisas Íntimas. Coisas Íntimas. É um conto belíssimo. Ele alterou, quando ele transformou isso numa coletânea, através dos livros As Histórias, né?
Ele alterou o título para coisas íntimas. Agora, o que eu achei mais espetacular nesse conto, pessoal Paulo, eu achei uma coisa assim incrível, a capacidade de Machado de uma espécie de secador de almas, não sei, o cara que ele vai fundo, né? Vai lá dentro. Machado de Assis tem essa capacidade enorme, né? As paisagens do Machado de Assis são as paisagens internas. Interna, olha, interna, subjetividade. Isso. Deixa eu te mostrar, então, a relação, por que eu acho que ele é muito parecido. Com esse trecho que eu te mostrei, Causa Secreta, né? Eu já te falei, ó. Como é que é? Causa Secreta, ó. Se fosse só rabugento, vá. Mas ele era também mau, deleitava-se com a dor e a humilhação dos outros. Esse personagem do conto O Enfermeiro, ele tem um prazer muito grande e provocador. Ele sente prazer na dor do outro. Isso. E agora tem um trecho, professor Paulo, incrível, que ele retirou. Ele não manteve, porque ele ia fazer alterações, né? Olha só o seguinte trecho que está na Gazeta de Notícias e não está no conto. Isso não está no conto. É porque eu tenho aqui a edição crítica das obras do Machado de Assis, em que existia uma comissão Machado de Assis em que organizavam toda a obra do Machado, né? Então, olha só o que ele escreveu. Lúcia Miguel Pereira, né? Aproveitou. Olha só. Benito, só fica perto do microfone, que às vezes seu som some. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo agora? Perfeitamente. Está me ouvindo? Ó. Então, ó, entenderam o que eu falei antes? Sim. Quer dizer, um trecho da história em que ele não levou avante, ele tirou da história. Talvez até para não ficar muito parecido, talvez. Olha só. Os velhos lembravam-se das crueldades dele menino. E o prazer íntimo, esse trecho não tem. E o prazer íntimo, calado, insidioso. Perdão. Perdão. Então é isso, né? Vinham outras anedotas, vinha toda a vida depois. Os velhos lembravam-se das crueldades dele em menino. Por exemplo, um rato que ele apanhou um dia e matou lentamente a tesouradas, caso que encheu de horror a toda a gente. E o prazer. Veja que no conto o Inferno... Em Causa Secreta, a gente se lembra, né, a experiência que ele vai cortando aos poucos o rato, né? Só que ele não manteve isso no conto. Ele tirou. No conto O Enfermeiro, o personagem do Procópio, quando está lá, que foi receber o testamento, conversando com algumas pessoas, procura justificar o morto, dizendo que não, que na verdade ele era austero. Aí uma pessoa diz austero, não, ele era mau. Desde criança ele maltratava os animais, as pessoas. Interessante que essa perspicácia do Machado de Assis, se nós formos ler a obra dele, nós vamos ver quantos conceitos que a psicanálise vai mostrar depois, ele antecipa. Quantos estão aqui? Sei. É impressionante isso, né? E a descrição que ele faz das personalidades antissociais, que a psiquiatria descreve, é exatamente isso. Exatamente esse personagem é um modelo de uma personalidade antissocial. É muito interessante. É claro que ele também mostra, ele diz isso, né? Que os fatores socioculturais são muito presentes. Ele Sem dúvida. Sempre. Mas tem um trecho aqui, pessoal, mas tem um trecho desse conto que eu achei genial. Sim. É como se ele montasse, que aos poucos ele vai se livrando da culpa, né? Se desculpabilizando, né? Sim. Ele vai Procópio, o coronel, ele vai o nome dele. Exatamente, né? O Procópio vai. Eu achei esse trecho aqui. Qual é o trecho? Espetacular. Começa assim, ó. Crime ou luta?
É como se ele montasse dentro dele um tribunal em que ele vai aos poucos se absolvendo. Olha só, deixa eu ler, talvez Leia, claro. Acho que é rápido, não vai demorar muito, não. Ó, vamos lá. crime ou luta? Sim. Isso é ele falando dentro da consciência dele, né? Sim. Crime ou luta? Realmente foi uma luta em que eu, atacado, defendi-me. E na defesa, 3 pontinhos, reticências. Sim. Essas reticências são geniais. É como se ele montasse, em um segundo, um tribunal dentro da cabeça dele e começasse a julgar. E vai se absorvendo. Olha só, seguindo. Então, ó, crime ou luta? Realmente foi uma luta em que o atacado defendi-me da defesa, reticências. Foi uma luta desgraçada, uma fatalidade. Ele já tira a luta do campo, já falei em fatalidade. Ele não queria matar o homem. Exatamente. Então, ele vai tirando a culpa, já não é mais luta, foi fatalidade. Verdade. Fatalidade. Fixei-me nessa ideia. Quer dizer, ele fixou-se nessa ideia, a consciência dele se fixou nessa ideia. Não foi luta, foi fatalidade. Seguindo. Sim. Balanceava os agravos, punha no ativo as pancadas, as injúrias. Quer dizer, punha no ativo as pancadas que ele recebia. Sim. Né? Ele punha no ativo as pancadas que ele recebia, como se fosse, ó, eu recebia muitas pancadas. Ele empata o jogo, né? Exatamente. E de reticências de novo. O tribunal se armando para julgar. Poxa, você recebeu muitas pancadas, poxa. Sim. Ele te maltratava muito. Então, pô, foi uma reação natural à tua. Sim. Continuando. Não era culpa do coronel, bem o sabia. Era da moléstia, que o tornava assim rabugento e até mal. Reticência de novo. Olha que a história do personagem... Exatamente. Não era culpa dele. É que ele era mal, ele era assim. O que pode fazer? Era assim. Né? Ele era assim. Foi uma fatalidade. O que pode fazer? E essas reticências, para mim, são geniais. Essas reticências são aquelas pausas. Continua. Isso, mas é como se fosse... Analítico é onde o terapeuta interpreta. Sim. Tem um sentido, né? Claro. Seguindo, estou quase terminando. Mas eu perdoava tudo. Isso é o Procópio falando com ele mesmo. Né? Eu perdoava tudo. Reticências de novo. O pior foi a fatalidade daquela noite. Reticências de novo. Considerei também que o coronel não podia viver muito mais. E aí justificou a morte. Exatamente, justificou. Pô, ele não ia viver muito mais. Ele já estava morrendo mesmo, um cara com pessoa morta. Considerei também que o coronel podia viver muito mais. Estava por pouco. Ele mesmo sentia e dizia. Viveria quanto? 2 semanas ou 1, pode ser até que menos. Já não era vida, era um mulambo de vida. Sim. Era um mulambo de vida. Papai era um mulambo, era um mulambo de vida. Se isto mesmo se podia chamar ao padecer contínuo do pobre homem, reticências de novo. E quem sabe mesmo se a luta e a morte não foram apenas coincidentes. Aí se a luta e a morte foram pura coincidência. Não havia nenhuma relação entre a luta e a morte. Ele tira a relação de causa e efeito entre luta e morte, não. A luta que eu tive com ele não causou a morte, não. Foi pura coincidência. Aconteceu com fatalidade. E quem sabe mesmo se a luta e a morte não foram apenas coincidência. Podia ser. Era até o mais provável. Não foi outra coisa. Fixei-me também nessa ideia. E as últimas reticências. Quer dizer, ele termina esse parágrafo, esse é um parágrafo, se desculpabilizando totalmente. Se distancia, ele faz totalmente. Um deslocamento. Não, foi uma fatalidade, ele ia morrer mesmo, não houve relação entre uma coisa e outra. Sim. Eu acho genial. E essas reticências, que como se fosse um tribunal em que ele vai se absolvendo aos poucos. Certíssimo. Achei genial esse trecho. Muito boa essa sua análise. Excelente esse trecho. Ótimo.
Muito bom. Machado acho que por isso que é o nosso maior escritor, né? Pelo menos eu acho, né? Ele é. Vamos lá. Inês, vamos embora. Temos mais aí? Temos. Bluma, vai lá. A Bluma, Vamos depois lá. a Lísia, e depois eu vou fazer a leitura, né, dos comentários daqui. Sim. Ai, boa noite, professor. Boa noite, tudo bem? Muito prazer. Então, eu acho que uma possível chave de leitura Sim. do conto é a figura da ironia, né? Sim. Uma frase sugere algo oposto ao que essa frase literalmente significa, né? Exato. Esse é o esquema, é o O estilo do Machado. conto se estrutura, mas é que esse conto se estrutura. Acho que aqui ele estruturou todo o conto por meio de várias inversões, por isso que eu acho que a ironia é a chave de leitura desse conto. Sim, a ironia é uma característica de toda a obra do Machado, mas é que aqui ela está estruturando o conto. Que você tem... Então, o conto se estrutura, né, por meio de várias inversões, né, em que se passa de uma condição à condição oposta, né? A vítima se torna algoz e o algoz se torna vítima, né? Um enfermeiro que deveria zelar pela vida do enfermo acaba com ela. O coronel que queria recompensar o enfermeiro que lhe prestava cuidados acaba premiando o seu assassino. Seu assassino. Isso que eu ia deixar no final. Ótimo comentário. Esse jogo, né? Aquele que é saudável, o Procópio, termina desenganado também. Também. Ele passa a condição oposta. Ele mata o personagem. O pobre, que é o Procópio, caiu. enriquece com a herança do coronel, e o rico perde aquilo que ele tem de mais precioso, que é a vida. Que é a vida. E o coronel, né, ao tensionar praticar esse ato de bondade e reconhecimento de legar a fortuna ao enfermeiro pobre, ele premia o seu próprio assassino, ou seja, ele acaba sendo punido por praticar um ato bondoso. Né? Bondoso. Aí você tem uma série de inversões, essas são só algumas, mostram como o conto está... E o final do conto, que termina com um versículo do Sermão da Montanha, ou seja, uma subversão do versículo do Sermão da Montanha, que deixa eu abrir aqui, ele diz, bem-aventurados os que possuem, porque eles serão consolados. Enfim, no original, assim, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Então, quem chorava era o Procópio, né? E a partir do momento que ele se torna vítima, né? Em vez de ser quem chora, ele passa a ser possuidor, né? Ele recebe o consolo. Mas isso subverte totalmente, ou inverte, o sentido do Sermão da Montanha, né? Em que os pobres é quem estão sendo consolados. Né? E outra parte do Evangelho de Mateus, mais adiante, né? Não no Sermão da Montanha, mas mais adiante no Evangelho de Mateus, você tem aquele famoso versículo de que é mais fácil um camelo entrar por buraco de uma agulha que um rico entrar no reino dos de Deus. Então, e aqui você tem essa subversão do versículo do Sermão da Montanha, está também invertendo o sentido que predomina no sermão, e que esse versículo do camelo expressa, não pertence ao sermão, mas expressa também dentro do mesmo evangelho, né, de Mateus. Então, por isso você tem essas inversões todas. É por isso que eu acho que a figura, né, de pensamento da ironia, ela realmente estrutura o conto. Sim. Né? Isso não invalida nada do que foi comentado antes, enfim. Mas isso é o conto está importante. estruturado dessa maneira. Né? Então, com todas essas passagens de uma condição ao seu oposto, ao outro. Todas essas inversões e subversões, enfim. E quando ele subverte o Sermão da Montanha, ele, na verdade, ele ironiza a sociedade onde a história se dá.
ele faz uma denúncia da perversidade, né? Ou seja, uma sociedade onde os que possuem são consolados e os que não possuem nada têm. Exato. Isso aparece muito bem. É o que eu queria colocar. Essa análise foi muito boa. Acho que basicamente era isso. Oh, que bom, ótimo. Muito bom. Agora, não sei se a Silvana já quer falar ou faço a leitura do que está escrito, Silvana? Oi, acho que agora vai dar para falar. Assim, deu um trovão que estremeceu tudo, a conexão caiu. Mas, enfim, graças a Deus já está diminuindo a chuva, já dá para ouvir direitinho. Professor Pavão, oi. Eu fiquei muito intrigada com essa passagem aí que passa, às vezes, até um pouco despercebido a um leitor desavisado, Sim. Que quando ele se depara com a situação, né, do coronel morto, Sim. Ele começa a dizer que as paredes tinham vultos, Ele começa eles a ficar escutavam as vozes surdas, que ele via também vultos, né? E aí, depois da fala do colega, não lembro o nome dele, eu fiquei pensando que isso pode ser uma maneira dele já ir construindo esse tribunal interior, né, que o colega mencionou aí, né, para que a gente vá se compadecendo dele e nós, leitores, possamos absorvê-lo? Ou será que isso também não tem um pouco de desequilíbrio psíquico? Eu queria ouvir o senhor nesse sentido. Primeiro, essa morte não é programada. Não se pode dizer que ele estava ali com a intenção de matar o coronel. Provavelmente essa intenção não estava colocada. Inclusive, porque ele já decidira voltar para a corte, não sei se vocês lembram. Ele já comunicaram ao médico, ao coronel e ao padre, apenas pediram que ele ficasse mais alguns dias para que alguém chegasse. Então, ele não premeditou a morte. A atitude dele foi uma reação intempestiva em que ele não controla os impulsos pelo estresse da briga, principalmente quando ele sofre uma pancada no rosto. Então, esse momento que ele vive é um momento que a gente costuma dizer, chama de reação aguda ao estresse. Aquela situação da briga, quando ele vê o outro morto, ele ali tem uma desorganização momentânea do seu campo da consciência. Então, ele tem esses fenômenos alucinatórios, ele começa a ver sombras, ilusões, tanto assim que não sei se vocês se lembram, tem um momento que ele acha que tem, ele abre a janela, acha que estão vindo 3 ou 4 pessoas, depois ele vê que não é assim. Então, esse é um primeiro momento, aquele momento de reação aguda a uma ameaça, né? A ameaça de ser preso, muito bem, descarga de adrenalina para tudo quanto é lado. Depois ele vai recuperando o equilíbrio, né? O sistema vago, né? Nós temos o sistema nervoso autônomo, né? O simpático prepara para a luta, para a fuga, foi o que ele viveu ali. Depois, né, o sistema parasimpático refazendo, aí ele vai se acalmando, e aí aquele discurso que foi bem visto, né, pelo nosso colega, ele trouxe, ele vai começando a reestruturar. E essa reestruturação termina com um gesto muito simples, que me passou despercebido. Depois veio, quando ele vai e ele cura, ele trata do rosto, né? Cura do machucado no rosto. E aí ele começa a raciocinar melhor. Ele chama alguém para ajudá-lo. Ele faz a questão de vestir o morto. E ele veste de uma maneira tal e coloca para que não apareçam marcas. Ele aí já começa, então, num outro momento de fugir, né, da culpa, começa a também justificar aquele ato que ele cometeu, que, na verdade, foi um ato involuntário, indiscutivelmente. Ele não quis matar o coronel morreu na luta, é verdade. Né? Talvez se fosse um homem sadio não morresse.
não é? Agora, o que é interessante é o alívio que a cidade tem, né? Ele, na verdade, ele sai da cidade quase como um herói, né? Não só porque ele aturou aquele homem mau, inescrupuloso, mas talvez por sair deixando o coronel morto. Também há um outro jogo aí da ironia do Machado de Assis, né? Nessa. E essa ironia, ela se completa, ela vai aparecer em vários momentos. Sim. E ela se completa também quando o Procópio fica apontando qualidades, né? A princípio, ele começa a apontar qualidades do coronel, Isso. né? Em detrimento dos comentários, né? Da sociedade geral. Né? Aí aparece alguém que diz, não tem nada de austero, ele era mau. Aí Ele era mau. traz a E, no biografia. final, a ironia aparece no final, quando ele, Procópio, passa a sentir um prazer insidioso, um prazer que crescia nele quando ele ouvia falar mal do coronel. Então, uma coisa se inverte, né? Exatamente, quer dizer, o discurso... Perfeito, Silvana, achei Muito perfeito. boa, foi ótimo, excelente essa análise. E o uso da penha moral É, também melhora ainda. e ali o conto, a gente chega à conclusão de que é o seguinte, o espoliador, né, a expoliação do espoliador, que está, mas que se reproduz por aquela subversão lá do Sermão da Montanha. Quando a gente fala na ironia do Machado de Assis, nós devemos nos lembrar que os autores, quais eram os autores preferidos deles, né? Os dois que ele mais gostava, o Jonathan Swift e o Laurence Sterne, né? Que tem aquele livro As Memórias do Cavaleiro Tristan Shandy, que era o rei da ironia, né? Então, ele se inspira neles dois. Muitos críticos dizem que ele tem muito do Sterne na obra dele. Muito bem. Muito bom. Aqui, vou passar a palavra para a Lísia. Claro, sim, ótimo. Olá. Oi. Boa noite. Bem, boa Eu noite. estava fazendo algumas pontuações que eu acabei ouvindo, né? Aí me vieram algumas coisas. Para voltar no Valongo, houve um comentário, eu fui voltar lá e é interessante, porque ele rechaça o Valongo, né? Ele acha uma palavra estranha, ele confunde com Colombo, que é também uma ironia, porque é o colonizador, né? É um jogo, né? Isso. É o descobridor, ele entende Colombo e ele resolve adotar o Procópio. Agora, esse foi o grande jogo dali, foi ótimo, isso me passou também despercebido. Que bom que vocês lembraram. Eu fui rever agora, é muito rico realmente a gente ler em conjunto, né? E tem são muitas camadas. Agora, o que me vem nessas inversões, né, é que essa avaliação, né, essa análise de como ele vai se desculpabilizando, né, desde lá do tribunal interno, que ele alucina e depois vai retomando sua tranquilidade, e ele tem um momento que ele diz: aqui o temor complicou o remorso. É um pouco como se ele fosse escolher, não, peraí, agora eu tenho que me defender, deixa para lá essa culpa, primeiro eu vou, né, encobrir aqui o que se deu. Agora, o que me fica de sensação é que, de fato, o coronel era um homem mau, a questão do sadismo com os animais foi retirada, como, né, foi comentado, e isso dá ao coronel mais um lado mau do que exatamente um lado sádico, né? Um lado mau, sem justificar, mas do tipo do coronel, do mando, da humilhação dos subalternos. Não tem uma metáfora das classes dominantes. Sim, e aí não entra esse componente do patológico sádico ali, mas me chama a atenção porque o Procópio, que em princípio vai para lá por um contrato, que faz o seu serviço direito, que se submete como todos os outros e tudo mais, que de fato mata, né,
por acidente, sem premeditação, mas o fato é que ele mata o coronel. E ele vai se acalmando e absolutamente se disfarçando como o bom moço, que afinal ele sai como o bom moço porque ele recebe a herança. Então, imagine, o coronel preferiu a ele a todos os outros, ele teria feito um bom trabalho, né? Ele foi que foram muitos, então ele foi aquele mais merecedor. E como ele vai assumindo, né, esse lado. Então ele faz lá o túmulo de mármore, ele resolve que ele não vai dar dinheiro mais para ninguém, não, ele vai usufruir daquilo sozinho. Ele que estava muito, vamos dizer assim, alguém comum naquela história, vai se convertendo num cara mau, né? Num cara, no mínimo, cínico, e eu acho que as escondidas, porque o coronel era, afinal de contas, um malvado expresso, era um mal assumido, né? Era um mal assumido, sim. E esse lado do Procópio, né, falseado, é que me fica de gosto amargo, né? O que é possível, do que alguém se transforma. Ele, né? Se modifica, indiscutivelmente. Sim. O Machado tem uma frase que eu adoro, eu não sei agora em que texto, que ele diz, em relação a ocasião faz o ladrão, né? Ele vai dizer, o ladrão já nasce feito, a ocasião apenas o revela. Eu acho maravilhoso, muito discutível, mas eu acho maravilhoso. Bonita a frase. Veja que o Procópio, ele vive, é interessante, né? Todo esse processo que ele passa de desculpabilização, isso aí você vê na clínica, diariamente, quando você examina pessoas que se envolveram em situações. No primeiro momento é a angústia, a culpa, depois vem uma negação, vem um distanciamento, vem uma racionalização, uma explicação, um distanciamento e o esquecimento. Inclusive, voltando nesse parágrafo, a primeira reação do Procópio é se amaldiçoar por ter aceitado o emprego aquele lugar e culpabilizar os outros, né? O padre, o vigário, o médico, por que pediram para eu ficar? Exato, é a primeira frase dele. A primeira frase é: eu não devia ter aceito isso. Não tem alguma coisa do tipo: eu não deveria ter feito isso, eu deveria ter me segurado. Já ele faz essa projeção, por onde ele faz vai. esse deslocamento. O inferno é o outro, a culpa vem de lá. Sim, sim. Muito bom também o seu comentário, muito bom. Muito interessante o conto. Eu não conhecia o conto e sempre muito interessante. Então, vamos aos comentários. Muito bom, obrigada, Lídia. Só um comentário sobre a frase, né, que a Lídia comentou. A Débora desconfia que seja do conto A Carteira. Qual? A Carteira. Tá ótimo. Qual comentário? Qual comentário? Lá a ocasião faz o ladrão, né? Não, está no Esaú e Jacó. Romance Esaú e Jacó. Não me lembro do Esaú. Está no Esaú e Jacó, eu acho que tenho quase certeza, está no Esaú e Jacó. Depois mete um Google aí, mas eu acho que está no Esaú e Jacó. Eu acho. É um convite para releituras, viu, Benito? Eu acho. Esaú e Jacó, isso mesmo. Olha só, o comentário da Ângela é bastante interessante. A Ângela comenta: há alguns anos trabalhei esse conto com os meus alunos do 3º ano do ensino médio. Eram 4 turmas. E, para minha surpresa, uma das salas, quase que unanimemente, deu razão ao Procópio, para minha surpresa. Inversão de valores em jovens em formação ainda. Fiquei chocada. Quer ver um exemplo de como essas coisas existem, essa identificação, né? Você está vendo, nós estamos acompanhando aquela situação lá em Bento Gonçalves dos trabalhos escravos, né? Sim, do vereador, né? Aquele não é um navio escravo, mas é um ônibus escravo que vai de Salvador. O vereador, o que ele diz? Ele diz o seguinte: olha, era um fascista, né? Nós temos que contratar pessoas na Argentina, porque
o baiano não gosta de trabalhar, gosta de tocar bumbo. E os moradores e os vizinhos da casa onde eles ficavam começam também a dar desculpas, a tentar esconder a situação, como esses meninos aí que se identificaram com o Procópio, né? Deixa eu fazer um último comentário rápido sobre o Valongo ainda, que acho que Lísia comentou, não, acho que foi ela, né? Sim, Valongo estava... Outra curiosidade, professor, eu não Sim. sei, outra curiosidade. No conto que ele escreveu na Gazeta de Notícias, Sim. também existe um trecho que ele não levou adiante, ele tirou do conto publicado no livro. Sim. Quer dizer, esse conto não existe no conto do livro, só existe no conto do jornal. Se alguém pegar a Gazeta de Notícias do dia 17 de... Vou lá na Biblioteca Nacional. Olha só, é um trecho que diz assim, ó, creio que era o 40º... Eu, desde que deixei o vadio, o curso de medicina no 2º ano, fui todas as coisas deste mundo. Quer dizer, ele estudava medicina. Isso não seria incoerente. Ele ter tirado isso não era para manter a coerência. Então, como que ele podia ser podia mencionar o Valongo? Como ele podia mencionar o Valongo, sendo que ele estudou medicina? Eu sei que medicina, na época, não era uma profissão tão reputada quanto o direito, né? Mas, mesmo assim, eu acho que, por coerência, eu acho que ele tirou essa medicina para, então, não supor que então, ele não era uma pessoa necessitada. Ele fazia aquilo porque ele era um... sádio. Vivia Ele não era por necessidade. Sim. Então, ele tirou esse trecho que ele bota aqui, medicina, ele tirou. Aqui, ó. Fui todas as coisas deste mundo, entre outras, procurador de causas, mascate da roça, cambista, boticário e, ultimamente, era teólogo. Esse trecho aí todo ele tirou do conto. Eu não sei a razão, né? A gente não sabe. Eu acho que, para manter a coerência do conto da condição social e que ele pudesse ser associado ao Valongo, ele não poderia ter tido esse número de profissões, alguns até com certo respeito, né? Medicina, né? Sim. Não sei, é o que eu suponho, né? Era isso aí. Que bom. Conto excelente esse conto. Obrigada, Benito. Olha só, tem um comentário da Beth, aí eu vou casar com a do Tássio, porque eles dois estão dialogando. Ó, professor, podemos pensar que tem algo de Edgar Allan Poe no Estratagema de Machado ao dar a herança do morto ao assassino? Sim. Seria um meio de vincular os dois para sempre. Sim. A confissão na hora da morte me lembra o cara do barril amontilado do Poe. Será que viajei? Não. Aí o Tássio só comenta, ó, achei interessante a interpretação da Beth, estava pensando mesmo porque a herança foi deixada para o enfermeiro. Sim, a herança prende um ao outro, né? É uma forma de reparação, né? Mas do autor há uma ligação. Ele recebe a herança, o cadáver, a figura do coronel vai continuar pela vida dele, né? Tem isso, né? Adoro talvez não... desculpa, eu fiquei pensando aqui. Não porque ele recebe a herança, mas porque o Machado faz ele receber a herança. A herança, sim. Machado de Assis traduziu uma obra do Edgar Allan Poe, né? Se não me engano, O Corvo, a tradução dele. Excelente tradução. Aqui, o Fabrício faz um comentário muito legal, gente, porque tem uma adaptação super bacana do conto para o cinema, um curta. Quem arrasa no papel do velho é o Paulo Altran e Matheus Nastergalli interpreta o enfermeiro, um baita filme. Só pelo elenco já dá para ver que é uma... É muito bom. Eu não conhecia, não sabia desse filme, não. Também. Interessante, né? Sabe onde tem, Fabrício?
Você sabe se tem algum streaming ou se tem no YouTube? Saber onde a gente pode achar. Para a gente poder assistir depois. Paulo Otran e... Eu vou dar uma olhada aqui, parece que tem no canal Curta. Deixa eu dar uma olhada aqui. Porque eu estava tentando lembrar o ano do filme. Eu vi, na época, em Vitória, no Vitória Cine Vídeo. E aí me chamou bastante atenção. Lembrei logo a atuação do Altran. Nossa, fenomenal. Fenomenal. Nossa, ele é muito bom. O Nicolas está dizendo que tem no YouTube. Então vamos entrar. Excelente. Ótimo. Todo mundo assistir. Mais algum comentário, gente? Ou eu deixei alguém passar? Então, professor, eu acho que a gente encerra por aqui. Foi muito boa, nem senti o tempo passar, eu estava achando que era cedo, agora que eu estou vendo, já são 7:45. Passou bem, né? Eu queria agradecer a todos, a todas. Eu acho que os comentários foram muito ricos, foram mais ricos do que a minha apresentação. Trouxeram detalhes muito, muito importantes, né? Muito bons. A leitura coletiva, aquilo que a gente sabe da obra do Machado de Assis, né? Quer dizer, ela não é uma obra unívoca, ela nos permite 1000 abordagens. Então, a gente sai daqui muito enriquecido por essa diversidade, por essas múltiplas interpretações. Então, nós vamos estar em abril, né? Agora, eu queria cumprimentar e aplaudir a Inês, né? Dizer que a gente vai sentir muita saudade, mas você tem que aparecer. Não, porque aparecerei. esse seminário, além da importância de todas as pessoas, a gente deve a essas pessoas, a gente também deve a você. Foi sempre muito bom estar aí com essa parceria. Vamos ver. Vai me fazer chorar, vi Não, os não comentários chorar, também, mas eu agradeço muito. Vamos ver o Pedro aí chegando. Sim. E em abril é Miss Dalloway, dia 14 de abril, o final de semana depois da Páscoa. E quem tiver sugestões, né, professor, pode mandar para a gente. Para a gente montar o programa. Vamos ver se a gente entra por 2023. Eu gostaria de sugerir uma obra. Pode, já está aceito. Pode falar. Vou até anotar. Uma obra contemporânea do Walter Ugumãe, escritor português. O Remorso de Baltazar Serapião. Opa, já está aí. Já vou anotar aqui. Nossa, eu amo esse... O personagem principal, ele tem uns comportamentos muito estranhos. Ótimo, então. Eu acho que é bem bom para estudar, bem pertinente a gente discutir aqui. De Baltazar, desculpa, de Baltazar Serapião. Tá bom. Beleza, já deixo para o meu substituto, né? Ele já fazer a lista. Vendo aí. Mas quem tiver pode mandar por e-mail, tá? Que o e-mail vai permanecer tudo igual, só vai mudar a pessoa. Em vez de sair eu, vai entrar o Pedro. Tá? Já é bom, gente? Eu agradeço muito, obrigada pelo carinho de todo mundo. Professor, já é habitante do meu coração para sempre. É recíproco. Inês, foi um prazer falar contigo, entrar em contato com você, tá? Foi muito bom. Obrigada, Benito. Vocês todos, gente. Muito obrigada. E até abril, né? É breve, porque volte e apareça, né? Vou aparecer, deixa comigo. Ok. Tchau, gente. Um abraço a todos. Bom final de semana.